Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Gianni Infantino é o grande vencedor da Copa do Mundo de Clubes, mas ele não pode esticar a corda, ele tem que ser inteligente. Vamos falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR, no meu trabalho na TNT Esportes, para ter estatísticas, informações, resultados, classificação, tudo isso em tempo real. E você também tem oportunidade de ter o Flash Score de graça no seu celular. Você não paga nem para baixar nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado do vídeo, clicar no link que tem nele, ir para sua loja de aplicativos e fazer o download. Você não vai se arrepender, baixa o Flash Score aí. Estou gravando esse vídeo na manhã de sábado, dia de estreia do mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. E acho que no mata-mata, a gente sabe que em algumas competições a fase de grupos pode até animar, como foi animada a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, mas a parada pega mesmo quando a gente tá no mata-mata, que ali é jogo decisivo, é jogo que perdeu, vai para casa. Então a gente tem alguns cenários ali importantes e algumas definições muito importantes no mata-mata, e isso faz a competição crescer. Mas independentemente do mata-mata da Copa do Mundo já ter sido realizado ou não, eu estou gravando esse vídeo aqui para marcar algo que eu já falei algumas vezes aí ao longo da Copa do Mundo. O Gianni Infantino, presidente da FIFA, é o grande vencedor dessa Copa do Mundo de Clubes. E por que eu estou falando isso? Porque o Gianni Infantino, ao ser derrotado no Conselho Executivo da FIFA, na proposta de fazer a Copa do Mundo de Seleções de 2 em 2 anos, ele conseguiu fazer uma outra Copa do Mundo com uma pegada diferente, envolvendo os clubes, e de uma só vez aumentar as receitas da FIFA, porque, como eu já falei em outros vídeos aqui, a única coisa que dá lucro grande, dá lucro relevante para a FIFA é a Copa do Mundo de Seleções. Ele conseguiu criar uma outra Copa do Mundo e ainda conseguiu avançar no dinheiro gerado pelos clubes, né? Até a Copa do Mundo de Clubes desse formato agora, a FIFA não botava a mão em dinheiro gerado por clubes. Só quem ficava com esse dinheiro eram as confederações continentais e, eventualmente, as ligas nacionais ou as federações nacionais. Então, o Gianni Infantino conseguiu matar dois coelhos com uma cajadada só ao fazer essa Copa do Mundo de Clubes assim, e tudo que ele precisava ele fez. O torneio saiu do papel. Acho que durante muito tempo a FIFA tentou fazer um torneio assim e não conseguiu. O torneio teve uma grande aceitação no resto do mundo, e quando eu falo resto do mundo, eu quero dizer tirando a Europa, né? Então é mais um sucesso. Os clubes o Infantino conseguiu fazer os clubes ganharem uma excelente premiação para estarem em ação durante 20 dias, né? A maior parte dos clubes. Nós já temos aqui 16 que avançaram, 16 que caíram. Então, metade dos clubes já deram adeus com 15 dias de torneio. E outros vão cair agora, mas 8 vão cair agora nas oitavas. Então, a maioria ali dos clubes jogou 20 dias e ganhou uma grana absurda, até para a realidade de alguns europeus, tá? O público comprou a ideia, especialmente fora da Europa, e que aí tem mais uma questão aí do eurocentrismo do que de fato a ideia ser boa ou ruim. E o Infantino ainda conseguiu, com isso, blindar o torneio. Você já reparou que ninguém tem falado mal do torneio, ninguém que está no torneio? Teve uma exceção, que foi o presidente do Porto, o André Vilas-Boas, ex-treinador, que esse criticou estando ainda lá no torneio. No mais, você tem algumas reclamações totalmente pertinentes, que acontecem em outras situações. Por exemplo, na Copa do Mundo do Catar, tinha gente reclamando do calor no Catar.
E eu estava na Copa do Mundo e vi isso muito bem. Então, lá reclamaram do calor dos Estados Unidos, né? Então, assim, reclamaram de que era a sequência da temporada europeia, mas coisas tudo dentro da bola, tudo dentro do... Ninguém chegou e fez um ataque, tirando o Vilas Boas, que falou, esse torneio aqui, ele tá atrapalhando, vai atrapalhar o calendário. Tirando o Vilas Boas, o Infantino conseguiu blindar muito bem o torneio. Então, o Infantino é o grande vitorioso dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ele conseguiu reafirmar a posição dele de hoje, um presidente da FIFA muito sólido, muito respeitado e com muita força. E ele tem essa força hoje sem precisar demonstrar que tem essa força toda. Faz as coisas de uma maneira muito sóbria, de uma maneira muito elegante, de uma maneira muito descontraída. Às vezes a gente tem visto ele fazer live com influenciador, ele fez live com Speed e por aí vai. Então, um presidente da FIFA que tem se mostrado muito inteligente e conseguiu tirar do papel algo que a FIFA queria desde o início do século. Vale lembrar, a FIFA realizou o Mundial de Clubes no Brasil em 2000 e já teria um outro Mundial de Clubes em 2001, que seria na Espanha, e já tinha previsto um outro Mundial de Clubes. O da Espanha seria com 12, o seguinte, de 2003, ou seria com 12 clubes, ou seria com 24 clubes, e ele não conseguiu sair do papel. Saiu aquele Mundial ali a partir de 2005, com 6, 7 clubes num local só, mas esse Mundial grande a FIFA não conseguiu, maior, né? Ele não conseguiu tirar do papel em 2001, nem em 2003, e também não em 2021, né? Aí muito por causa da pandemia, mas esse Mundial que está sendo nos Estados Unidos agora, ele estava previsto para ser na China em 2001. Então, em 2021, perdão. Então, o Infantino, na minha visão, é o grande vencedor. Ele conseguiu viabilizar o torneio, ele conseguiu grana para o torneio. É bem verdade lá que boa parte, ou maior parte da grana desse torneio saiu dos cofres lá do fundo da autoridade esportiva lá da Arábia Saudita, que é patrocinadora do torneio, tá lá nas placas que eu já falei sobre isso aqui, e também comprou os direitos de transmissão do torneio via DAZN por $1 bilhão, e foi o que viabilizou o torneio, mas no fim o Infantino conseguiu tirar o torneio do papel. Só que agora o Infantino precisa tomar cuidado. O Infantino precisa medir muito bem quais os próximos passos. O Infantino não pode esticar a corda com a Copa do Mundo de Clubes. E por que eu estou falando isso? O primeiro motivo é o seguinte: esse torneio não está nem garantido para haver a próxima edição em 2029. A realidade é essa. Esse torneio não está garantido para 2029. Embora ele esteja no calendário da FIFA para 2029, ainda num local a ser definido. Até tem vídeo aqui dizendo que o Brasil quer ser sede. Eu já disse que a Espanha e Portugal e Marrocos, que vão sediar a próxima Copa, teriam a preferência para preparar, mas não é obrigatório. A Arábia Saudita tem interesse em sediar também. Então, a Copa do Mundo de Clubes de 29, ela ainda não está... Ela está prevista no calendário, mas ela ainda não é certa que vai acontecer. Por uma série de fatores. Você quer ver? Grana. A gente não sabe se a FIFA vai conseguir viabilizar como viabilizou esse torneio, ainda mais partindo do princípio que vai se esperar, inclusive, principalmente dos clubes, vai se esperar que tenha mais dinheiro do que teve dessa vez. A FIFA vai conseguir viabilizar isso financeiramente? Se não fosse esse socorro da Arábia Saudita, provavelmente esse torneio não teria saído, o de agora, ok? Então a gente tem que ver. O de 2029 ainda não está certo. Existe uma ação judicial da FIFPro, que é o Sindicato de Jogadores Profissionais. Essa ação judicial ocorre na Corte Europeia de Justiça. Não é corte esportiva, é justiça comum. Essa ação está correndo na Corte Europeia de Justiça e, ultimamente, essa Corte Europeia de Justiça as decisões dela só tem ferrado as organizadoras, as entidades que organizam
A FIFA tomou um prejuízo com a Corte Europeia de Justiça lá no caso dos direitos de jogadores, dos direitos de direitos econômicos dos jogadores, do jogador poder sair do clube sem precisar pagar multa. Falei sobre isso no canal aqui também. A Corte Europeia de Justiça deu um meio ganho de causa aos clubes na briga da Superliga, dizendo que eles têm sim o direito de organizar as próprias competições. Então isso deu uma ferrada na UEFA, deu uma ferrada na FIFA. Então essa Corte Europeia de Justiça, repito, justiça comum, ela normalmente, quando ela tem decidido coisas envolvendo futebol, ela tem ido contra uma sensação de monopólio de grandes entidades, de UEFA, de FIFA. Então tem lá uma ação judicial da FIFPro, do Sindicato de Jogadores Profissionais, contra o Mundial de Clube da FIFA, dizendo que ele enche o calendário, que ele piora as condições de trabalho dos atletas, que ele acaba com as férias dos atletas. Então a gente não sabe o que vai terminar, como vai terminar essa ação judicial. A ação não foi julgada a tempo de evitar ou de atrapalhar a Copa do Mundo de Clubes de 25. Mas até 2029, eu imagino que isso possa perfeitamente ser julgado. E a gente não sabe qual vai ser a decisão da Corte Europeia de Justiça. Então, assim, essa é um ponto. Então, ontem a gente teve a fala do Rafinha, jogador brasileiro do Barcelona, que falou algo que é uma verdade. Os jogadores, quer dizer, eu não sei se ele dizer, ele falou o seguinte: os jogadores não queriam jogar, os jogadores, e aí imagino que ele esteja falando dos jogadores dos clubes da Europa, porque ele cita o Marquinhos e o Beraldo textualmente. Ele cita, o Marquinhos e o Beraldo, e aí ele fala dos dois brasileiros do PSG, eles jogaram a final da Champions, nem puderam comemorar, se apresentaram para a seleção e depois foram para o Mundial de Clubes. Então, assim, ele citou isso. Então, estou imaginando que ele está falando de jogadores de clubes europeus. Ele dá a informação de que os jogadores dos clubes europeus não queriam ir para a Copa do Mundo de Clubes e foram obrigados. Essa informação eu não tenho. O Rafinha está dizendo e está na boca do Rafinha. Mas que é verdade que os jogadores estão deixando de ter férias para jogar a Copa do Mundo de Clubes, é uma verdade. Isso é verdade. Isso daí é fato. Não tem nada de... E isso pode ser um problema para os jogadores. Claro que pode. Pega o caso do Benfica. O Benfica avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Benfica, se passar do Chelsea, ele vai ficar até a semana do dia 7 de julho nos Estados Unidos. Aí vai voltar, deve voltar para Portugal, sei lá, dia 10. Vamos supor que o Benfica caia nas quartas de final. Vai voltar para dia 10. No dia 31 de julho, ele joga a Supertaça de Portugal contra o Sport. E na segunda semana de agosto, joga playoff da Champions. Joga a terceira fase eliminatória de Champions. Ou seja, os jogadores do Benfica não tiveram férias, devem voltar para Portugal se o Benfica cair nas quartas de final, se avançar para a semifinal, então nem sei, mas deve voltar para Portugal. Vamos supor que volte dia 10. E aí ele vai tirar o quê? 10 dias de férias, do dia 10 ao dia 20? Porque dia 20, dia 21, 22, ele vai ter que voltar porque ele tem que jogar a Supercopa da Supertaça de Portugal. Então isso é uma verdade, o que falou o Rafinha. O torneio, o período em que ele está jogando é um problema. É um problema, não só para os europeus. O calendário na Ásia, na Arábia Saudita, é igual ao da Europa. Os jogadores também não tiveram férias na Ásia. A MLS continua sendo jogada, inclusive com a Copa do Mundo de Clubes em andamento. O futebol brasileiro vai esticar, começou antes, em janeiro, e vai terminar depois, em dezembro, por causa da Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, sem dúvida nenhuma, que isso é um problema. Muita gente começou a atacar o Rafinha, e muita gente levou para o lado do clubismo, dizendo, o Rafinha está falando isso porque o Barcelona não se classificou, que eu acho uma bobagem. Não, o que o Rafinha falou faz todo sentido. De novo, a parte dos jogadores serem obrigados a irem para os Estados Unidos, eu não sei, porque eu não tenho essa informação. Mas a parte que ele diz que os jogadores estão perdendo férias e perderão férias, que o Rafinha falou, é 100% verdade.
Os jogadores dos clubes envolvidos na Copa do Mundo de Clubes não terão 30 dias de férias. Ponto. Não terão. Isso daí a gente pode cravar. Então, assim, mas jogador ganha muito bem para não ter férias. Não é verdade. Todo trabalhador tem direito a férias. Ganhe ele o salário mínimo do país, ganhe ele, sei lá, 1 milhão de euros por minuto. Então, e além do que, os jogadores não são robôs. Os jogadores não são máquinas. Só para pontuar, eu me lembro muito bem, porque na época acompanhava muito a NBA, a primeira vez que os jogadores da NBA foram jogar uma competição da FIBA foi lá na Olimpíada de 92, lá em Barcelona, que os jogadores da NBA, o Dream Team, o Michael Jordan, o Magic Johnson, o Larry Bird, parará, foram jogar lá na Olimpíada de Barcelona. E era uma novidade para eles. Eles também foram jogar basquete no torneio olímpico, no período que era de férias dos jogadores da NBA. E aí, basicamente, quando acabou a Olimpíada, aí os jogadores foram tirar menos férias e voltaram depois para jogar a temporada. Todos os jogadores, ou praticamente todos os jogadores, tiveram médias piores na temporada seguinte à Olimpíada do que na temporada anterior. Então, isso pode gerar um impacto no futebol, a Copa do Mundo de Clubes. Então, foram atacar o Rafinha, e na minha visão, de forma injusta, porque ele só falou uma realidade, os jogadores vão perder suas férias, e depois levaram para o clubismo de dizer que, isso tá... o Rafinha tá falando isso porque o Barcelona não se classificou, que eu acho uma bobagem. Então, o torneio, ele tem problemas, a realização dele tem problemas, e eu já tô falando isso há um tempo, e a gente não sabe nem se o torneio de 29 vai acontecer de fato. Então, esse é um ponto. O torneio teve problemas também na classificação. Eu imagino, aí é achismo meu, tá? Eu imagino que o Infantino deva ter se arrependido muito do regulamento que a própria FIFA criou, que impediu, por exemplo, de um Barcelona, de um Liverpool estar no torneio. Eu acho que inclusive isso vai ser revisto. Aquela limitação de dois clubes por país, no máximo, e a única exceção é se vários clubes do mesmo país ganharem a competição continental, como por exemplo aconteceu com a América do Sul, com a Libertadores. 4 brasileiros ganharam a Libertadores no ciclo: Palmeiras, Flamengo, Flu e Botafogo. Aí a FIFA não tinha o que fazer, vai tirar a vaga de um deles? Não, falou, vão os 4. Mas isso gerou que nenhum brasileiro poderia entrar via ranking. Por quê? Porque já tinha dois ou mais no torneio. Eu acho que essa questão do ranking a FIFA vai rever. Acabar com essa limitação de ranking, eu imagino que a FIFA não acabe, porque a FIFA precisa de voto. A FIFA precisa que mais países estejam contemplados. Mas eu acho que ela vai subir de 2 para 3. Eu acho que ela vai falar, não vão ser só 2, vão ser 3, que aí você dá a permissão ainda de um segundo clube entrar pelo ranking. Que no caso, por exemplo, essa regra subindo de 2 para 3 já serviria para o Liverpool entrar e para o Barcelona entrar. Só para pontuar. Eu acho que isso vai ser mudado. Então, partindo do princípio que o torneio ainda nem está consolidado, eu acho que seria inteligente o Infantino não esticar a corda. E o que eu quero dizer com esticar a corda? Porque surgiram 2 notícias que eu acho muito preocupantes para a sequência da Copa do Mundo de Clubes. A primeira é que o Infantino planejava já para 2029 subir de 32 para 48 clubes. Eu considero isso uma loucura. Por quê? Exatamente pelas questões que eu falei aqui. Com 32 clubes, a competição já é um problema no calendário. Com 48, você vai piorar isso ainda mais. Então, eu acho que o Infantino deveria, nesse primeiro momento, trabalhar para consolidar esse formato de 32 antes de tentar fazer mudança para 48. Eu acho uma loucura você falar em 48 clubes. Porque aí você colocaria mais uma data no torneio, porque aí em vez de fazer 7 jogos, o campeão faria 8 jogos.
você colocaria mais uma data, mais uma fase eliminatória, você aumentaria o tempo do torneio por um torneio que já tem problemas no calendário. E a outra que eu acho uma loucura, essa mais ainda, essa é uma loucura de rasgar dinheiro. É você querer fazer a Copa do Mundo de Clube de 2 em 2 anos. Isso é uma loucura completa. Isso é uma loucura inacreditável. Porque você fazer uma Copa do Mundo de Clube de 2 em 2 anos é fazer com que os jogadores estejam todos os anos do ciclo, com as férias comprometidas. Por quê? Se você, vamos supor que continue em anos ímpares, tá? A Copa do Mundo de Clubes, 25, Copa do Mundo de Clubes, 26, Copa do Mundo de Seleções, 27, Copa do Mundo de Clubes, 28, Euro, Copa América e torneios continentais. Então, assim, isso é uma loucura. Eu acho que essa de 2 em 2 anos não tem nenhuma chance de acontecer e acho que de 48 clubes também não vai acontecer. Mas acho que o Infantino é bem inteligente para entender que ele não deve esticar a corda. Porque ele primeiro tem que consolidar esse formato, a Copa do Mundo de 29, Copa do Mundo de Clubes de 29, com 32 equipes, com 32 clubes, antes de tentar fazer alguma coisa. Porque repito, já existe uma má vontade dos europeus com o torneio. Embora eles estejam blindados de não estarem reclamando, tem alguns até que estão elogiando pra caramba. O Bayern de Munique é um que toda hora que pode elogia o torneio e tudo mais. Então, embora ele não esteja reclamando, é lógico que o torneio não é unanimidade, muito longe disso na Europa. Então, primeiro ele teria que consolidar isso e depois tentar mudar. Botar 48 clubes, loucura. Botar de 2 anos, mega ultra loucura. Agora, vamos ver o que o Infantino vai fazer. Vamos ver se ele será inteligente para não sair de grande vencedor da Copa do Mundo de Clubes, que ele é até o momento, nessa primeira edição, e a coisa vai melhorar porque o mata-mata vai ser sensacional. Eu imagino que o mata-mata vai ser sensacional, incluindo com os europeus esticando a corda e com os europeus se dedicando mais. Então acho que ele vai ser ainda mais vencedor da Copa do Mundo de Clubes, mas ele tem que tomar cuidado para não querer matar a galinha dos ovos de ouro, para não querer crescer o olho e aí sair de vencedor da Copa do Mundo de Clubes para perdedor da Copa do Mundo de Clubes. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui no canto. Primeiro comentário, você tem o link para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nem para baixar, nem para usar. E cada download que você faz do Flash Score, você me ajuda, você ajuda o meu trabalho. Quer ajudar o meu trabalho? Baixa o app do Flash Score, passa para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu inimigo, todo mundo baixarem também. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.